A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na terceira semana do tempo comum. 31 de janeiro de 2025. Memória de São João Bosco, presbítero. A liturgia nos convida a perseverar na semeadura das sementes do reino, mesmo diante das tribulações da vida cristã. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. São João Bosco foi um seguidor de Cristo que não recuou diante dos obstáculos da sua missão. Nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888. Muito se empenhou em favor da classe operária, com especial atenção pelos desempregados. Para auxiliar sua obra educativa, fundou a família salesiana. Peçamos ao Senhor o zelo pastoral deste santo educador. Oremos. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs e colocar-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 39. O salmo responsorial será o 36, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: a salvação de quem é justo vem de Deus. E o evangelho será de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. O autor da carta aos Hebreus sabe que a comunidade padece a pressão imposta pela perseguição, pelo fato de ser fiel ao seu Senhor. Os membros da comunidade são, então, perseguidos, ameaçados. Desde os primeiros dias, iluminados pela graça batismal, suportam longas e dolorosas lutas. Às vezes, são apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, em pública praça, em ambientes de tribunais humanos. Outras vezes se tornam solidários com aqueles que são assim tratados. O que não falta é perseguição. Participam então dos sofrimentos dos prisioneiros e até aceitam com alegria o confisco dos seus bens, porque eles têm uma certeza: a sua riqueza mais durável e melhor não é a que roubam deles, são os bens eternos, futuros, em que creem. A fé da comunidade cristã é robusta, nasce assim e, portanto, ilumina para o futuro os que vêm depois dos de então. O que o autor do texto está preocupado é que não caia este nível. Portanto, recomenda: não abandoneis a vossa coragem, que merece grandiosa recompensa. O que precisam é de perseverança para cumprir a vontade de Deus. Só o combustível a queimar é a constância, a lealdade, a firmeza, renovação cotidiana desta fé que se mantém firme no Senhor. A perseverança. A perseverança é o combustível da esperança. E assim alcançarão o que esperam da promessa feita pelo Senhor. Ele virá, não tardará, e este espaço entre o hoje e a vinda do Senhor é o espaço da esperança e da fé. Por isso, o autor diz: o meu justo
viverá por causa da sua fé, da sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. E conclui dizendo: nós não somos desertores, traidores, desleais, vira-folha, gente de dupla face, fake. Não. Isso nos levaria à perdição. O que nós somos de identidade adquirida e consolidada é que somos homens da fé, homens e mulheres da fé. E isso nos acarreta a reboque a salvação da alma. A salvação da alma. Os desertores se perderão. Os que creem, os homens e mulheres da fé, salvarão a alma. Esta é a convicção identitária deste texto da primeira leitura de hoje, na visão do autor da carta aos Hebreus. O Salmo 36 nos ajuda então a cantar aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos propôs. Quem é justo experimentará uma salvação que vem de Deus, porque coloca nele, no Senhor, a sua alegria, porque ele atende o que o coração do justo pede. Se colocar os seus cuidados no Senhor, os cuidados do seu destino, confiar nele, com certeza verá a sua ação. Ele mesmo, o Senhor, fará brilhar a inocência do justo como uma luz e o direito como o sol do meio-dia. Muito bonito, o Salmo 36. É ele quem firma os passos dos mortais, dirige o caminhar dos que lhe agradam e, embora caiam, porque na vida tudo acontece, não irão ficar no chão prostrados. É o Senhor mesmo quem os levanta e os sustenta pela mão. A salvação dos piedosos, dos crentes, dos firmes, dos perseverantes, vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. É Ele quem os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, os defende e protege contra os ímpios e os guarda, porque nele confiaram. A confiança no Senhor não desilude, não engana, não decepciona. O tema do jubileu do ano 2025 é exatamente esse: peregrinos da esperança, porque a esperança não engana. Romanos 5:5. Estamos então no ano da esperança e vivemos desta esperança tão bonita que o autor da carta aos Hebreus e o salmista, no Salmo 36, nos convida a ter. E o Evangelho nos ilumina e ilustra ainda mais a nossa esperança quando Marcos coloca em evidência as parábolas usadas por Jesus para ilustrar o reino de Deus, para falar do reino de Deus. Jesus fala então só no texto de hoje por 3 vezes do reino de Deus em comparação. Como comparar o reino de Deus? Como falar desta realidade tão grandiosa e tão complexa, tão misteriosa e tão nossa, e tão de Deus, o reino de Deus? Aí Jesus usa parábolas. As parábolas, elas são recursos de linguagem que facilitam a compreensão, porque Jesus só falava do jeito que o povo compreendia. Jesus não complicava, não usava linguagem complicada, rebuscada, erudita, não. Com o povo, com seus discípulos, Jesus usava linguagens à altura da compreensão daquela gente, normalmente rude, sem cultura acadêmica alguma, sem estudos como nós hoje tanto estudamos. De que Jesus fala? O que utiliza-se então para comparar o reino de Deus? Das coisas que todo dia o pessoal tinha na mão. O pessoal tinha na mão sementes, porque a realidade onde Jesus pisava era agrária, agropastoril, mas com prevalência do plantio. O pessoal comia o que plantava, era roceiro. Jesus pregou o evangelho na roça, em prevalência.
E é aí então que ele fala da semente. A semente lançada na terra tem um dinamismo tão próprio que independe de quem lançou, do semeador, do roceiro. Ele vai dormir, acorda noite e dia e a semente vai germinando, crescendo, tudo no gerúndio, tudo em movimento prospectivo. E ele nem sabe como isso acontece. A terra produz por si mesma o fruto e depois aparecem as folhas, a seguir a espiga, depois os grãos, tudo vai se desenvolvendo. Quando está tudo maduro, o homem vem e colhe aquilo que plantou e cultivou. Este é um primeiro exemplo para dizer que o reino de Deus independe até da nossa ação definida. O Senhor conta conosco, mas não faz tudo depender de nós não, porque o reino é dele e ele quer implantá-lo no mundo. E Jesus faz uma pergunta: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola será útil para representá-lo? Aí, de novo, volta ao mesmo produto da terra, o grão de mostarda. A semente de mostarda é semeada na terra como uma pequeníssima semente e depois cresce e se tornará um arbusto grande, maior do que todas as hortaliças, de modo que até os pássaros podem se aninhar à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando estas parábolas conforme o pessoal podia compreender. O que importa não é a parábola em si, a semente em si, o exemplo em si. É o que ele representa, esta realidade misteriosa do reino de Deus. E é bonito ouvir de Marcos esta informação didática de Jesus. E só lhes falava por meio de parábolas, como um educador, como os santos educadores que hoje imitam Jesus, como o que celebramos hoje, São João Bosco. Mas quando estava sozinho com os discípulos em casa, explicava tudo. Isso muito bonito. O professor em casa, com sua turma, explicava tudo, gastava tempo para isso. Que maravilha! Hoje, São João Bosco obtenha para todos os professores, professoras, todos os educadores, o gosto de explicar tudo como Jesus o fazia. Feliz sexta-feira para todos. Hoje também terminamos o mês de janeiro, o último dia do primeiro mês do ano. Que o Senhor seja louvado por este primeiro mês do ano de 2025. E amanhã, sábado, começaremos o mês de fevereiro. Feliz conclusão de mês e início do outro para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.